Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira, a preparação para o duelo com o Palmeiras, expectativa porque vamos conhecer hoje quem apita o jogo de domingo, ingressos no Allianz Parque para o torcedor do Cruzeiro esgotados. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Começando com o jogo isolado, que era da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia derrotou o Internacional. Esse resultado não foi bom para o Cruzeiro. Por quê? O Bahia agora é o quinto colocado com 49 pontos. Significa dizer que o Cruzeiro tem 7 pontos de vantagem em relação ao quinto, restando 27 pontos em disputa em termos ali de vaga em G4. Tudo bem que pode virar um G5, por causa de Flamengo e Palmeiras, que seguem na Copa Libertadores. Flamengo, inclusive, fez 1-0 sobre o Racing no jogo de ida no Maracanã. O Palmeiras joga nesta quinta-feira e é o dever de casa aí que tem o Cruzeiro a acompanhar o adversário de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras em campo hoje lá na altitude de Quito, diante da LDU. Por falar neste jogo, a expectativa é de Allianz Parque lotado. Terá uma estrutura aí de show uma estrutura de palco para um show, e por isso a carga de ingressos ela foi reduzida pelo Palmeiras. O torcedor do Cruzeiro já esgotou também o ingresso para visitante, a não ser que apareça algo novo aí no sistema, e são esperados aí um público na casa de 35 a 38 mil torcedores no domingo em São Paulo. Lembrando que a bola vai rolar às 8h30 da noite. O Cruzeiro aí vai seguir se preparando nesta semana até sábado, e no sábado viaja de voo fretado. A expectativa maior nesta quinta-feira é porque vamos conhecer quem apita o jogo de domingo. E o Cruzeiro está de olho nessa questão da arbitragem, diretoria acompanhando para ver quem a comissão de Rodrigo Sintra, que é o chefe da comissão de arbitragem da CBF, quem ele vai colocar para apitar este compromisso. O Cruzeiro quer aí, claro, né, evitar qualquer árbitro que possa atrapalhar o jogo. Por exemplo, no ano passado, o Davi Lacerda, que é do Espírito Santo, ele foi ao VAR para anular um gol que todo mundo disse ter sido um gol legal do Cruzeiro, que seria o gol de empate naquela partida. Depois o Cruzeiro acabou levando o segundo gol, perdeu por 2-0 para o Palmeiras lá no Allianz Parque. Então vamos acompanhar e ver mais tarde quem será esse árbitro para apitar este compromisso. O Cruzeiro treina nesta quinta-feira, dando sequência na preparação, e o técnico Leonardo Jardim deve começar a montar o time somente a partir de amanhã. Tem volta de Kaique, tem volta de Caio Jorge, está muito à vontade aí o técnico para montar esse time que encara o Palmeiras no domingo, devendo ter, quem sabe, Luiz Sinisterra como opção no banco, mas sempre importante a gente dizer, é um processo. O Cruzeiro acredita muito na recuperação do Sinisterra, sabe que dificilmente ele vai estar 100% ainda neste ano, mas precisa de minutos, precisa de jogar, precisa de fazer os movimentos que são característicos dele, que é aceleração, desaceleração o tempo inteiro, muita explosão, pegar confiança para que ele possa ir voltando o seu nível aos poucos. O Jardim quer muito contar com o atleta, o Departamento de Saúde e Performance vem acompanhando no dia a dia para que o Sinisterra possa cada vez mais jogar mais minutos nesta reta final de temporada. Hora de falar sobre uma joia do Atlético Paranaense que vive em impasse e é observada por dois grandes clubes brasileiros. Para começar do começo, Marquinhos, lateral direito, 16 anos de idade, pertence ao Atlético Paranaense, já fez gol no time principal e mesmo com 15 anos de idade era titular absoluto do Sub-17 do Furacão. Pois bem, esse jogador ainda não assinou o contrato profissional. Em geral, essa assinatura acontece quando o garoto completa 16 anos de idade.
Furacão segue bancando R$ 1.000 de ajuda de custo ao Marquinhos, os mesmos vencimentos que ele ganha desde que tinha 12 anos de idade. Pois bem, os representantes do atleta perguntaram: e aí, vocês vão assinar o primeiro contrato profissional ou não? E a resposta do Atlético Paranaense foi não. A gente quer manter o jogador como um formador, com um contrato de formação, pagando R$ 3.000 de ajuda de custo e não mais R$ 1.000 mensais. Por que o Atlético Paranaense, que vê nesse garoto enorme potencial, se recusa a assinar um contrato profissional? Preocupação do Atlético é que outras cenas, como por exemplo a do Cauã Moraes, aconteçam. Recentemente, o Cruzeiro esperou o Cauã Moraes assinar o primeiro contrato profissional, ele passou a ganhar R$ 5.000 por mês, a multa rescisória passou a ser de R$ 10 milhões, o Cruzeiro foi e pagou esses R$ 10 milhões e levou o jogador. O mais óbvio seria se o Atlético Paranaense aposta no Marquinhos, como diz, e pagar um salário mais alto, até porque, por exemplo, se ele ganhasse R$ 15.000 mensais, a multa multiplicada por 2.000 seria de R$ 30 milhões, e aí ninguém pagaria essa multa. Mas o Furacão não quer pagar um salário um pouco mais alto e a partir daí vai correr o risco de perder esse atleta. Isso porque, ao notificar os representantes do Marquinhos que não tem a intenção de assinar um contrato profissional, o Atlético abre uma brecha jurídica importante. Marquinhos pode tentar provar na justiça que sem o interesse do Atlético nem assinar um primeiro contrato profissional, esse jogador não interessa ao clube, e aí aquele valor de 200 vezes todo o investimento feito no clube para calcular o valor da quebra do contrato na formação, poderia haver uma discussão. Importante registrar também que o Atlético Paranaense se faz valer do movimento dos clubes formadores. Existe um pacto entre os clubes de não contratar atletas que ainda não assinaram o primeiro contrato profissional, mas essa questão parece ser diferente depois de o Furacão não oferecer um primeiro novo contrato. Só para completar, informação mais importante de todas, representantes do atleta, do Marquinhos, já foram procurados por 2 grandes times do país. Uma SAF em Salvador, outra SAF em Belo Horizonte. Confesso que não tive acesso aos nomes dos clubes, mas a julgar pelos últimos movimentos, quem tem contratado jogadores da base com enorme potencial são Cruzeiro e Bahia. Repito, não tenho a confirmação se são esses clubes, mas me parecem ser boas apostas, levando em consideração o que eu sei é que há interesse de um time de Salvador e outro de Belo Horizonte, ambas SAFs, tá? E o Cruzeiro acaba de levar outro lateral direito do Atlético Paranaense, o Cauã Moraes, como eu citei para vocês, por R$ 10 milhões. Com o Fagner bem, o Cruzeiro pagará a multa para ele jogar na semifinal? Não confio nem um pouco no William e acho que ele é o maior ponto fraco do time. Questão bem provável hoje também, né, Samuel? Essa do Fagner, que parece finalmente estar próximo de um retorno, né? Acompanhando ele no Instagram, pelo menos essa semana, não sei. Pois é, a postagem dele me deu uma animada ali também, viu, Valu? Acho que o jogador Nossa, sente, ele fez nem a Nath um me trabalho notificou. mais forte. Ele fez um trabalho mais forte e quando ele vai para o Instagram ali, eu acho que é o jogador sentindo que o corpo respondeu bem, né? Vamos ver aí os próximos dias, até a outra semana aí, se ele já consegue fazer um treino parcial com o grupo para que possa ficar à disposição. Agora, o Sinisterra, que treinou de novo, né? Fez uma parte ali do treino. O que é importante a gente falar sobre o Sinisterra? Véio? Eu sei que muita gente vai ficar, vai formar em medicina, trouxe um jogador, isso e aquilo. O Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro vem trabalhando com muita cautela com o jogador, para ele pegar confiança, porque o caso do Sinisterra é o seguinte, ficou um tempo sem jogar e ele depende muito do físico, porque é movimento de explosão o tempo inteiro, né? Acelera, desacelera, isso aí requer uma musculatura muito forte, né? Para aguentar tudo que o atleta faz nos treinamentos e, óbvio, nos jogos, né? Então, é um processo. Esse ano, o Sinisterra não vai chegar no 100%, mas todo mundo lá no Cruzeiro confia que foi um investimento feito para ter o atleta num futuro aí com a condição que ele vai desempenhar e o que todo mundo fala, Valu, Caio e Pedro, que é um jogador assim, é muito diferente do que a gente encontra por aí, né? Então, com esse aí, acho que o próprio torcedor, ao invés de ficar taxando essas coisas, né, que não é legal para ninguém, né? Joga para baixo, velho.
Sim. Então, imagina, velho. O cara deve abrir lá a rede social dele lá, velho, e um monte de gente lá enchendo o saco, sabe? Pô, veio pra cá pra quê? Volta pra não sei o quê, aposenta. Com certeza tem esse tipo de coisa, né? Tem. Eu sou daqueles, meu amigo, que eu vou torcer até o último minuto para que tudo dê certo, porque Ué, o qualidade cara tá técnica do aqui, ó. cara é O muito cara tá com acima. a camisa nossa, pô. O cara tá com a Exato. camisa. Pô, né? E assim, e a maneira que se deu, né, Caio? A contratação não foi. é, Pô, o processo hoje do Cruzeiro quer dizer que vão acertar sempre? Não, mas são processos muito minuciosos, cara. Desde a parte do campo até a parte de saúde. Agora, que seria muito importante também a gente, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, ganhar. é, um desses dois, ou os dois, e pensando até, quem sabe, na Copa do Brasil, mesmo que não seja o melhor do Sinisterra agora, mas o Fagner, né, cara, para ter de repente também poder ali. Eu sei que o Cauã Moraes começou a entrar nos jogos agora, mas é um jovem, né? Lembrando a fala do Jardim, os jovens, talvez o Jardim até segurasse um pouco mais o Cauã Moraes, mas a necessidade está fazendo ele ir para o campo já. Seria importante contar também com o retorno do Fagner nessa reta final de Campeonato Brasileiro, né, Caio? Ah, com certeza, Valu. O Fagner, infelizmente, passou por uma lesão mais grave do que muita gente imaginava, né? O processo de recuperação não foi simples, mas é um cara que sempre que esteve em campo conseguiu ter boas atuações. Eu não consigo citar uma atuação ruim do Fagner com a camisa do Cruzeiro, muito regular, sempre constante. E tem também aquele poder de liderança, né? O Fagner, para jogos mais cascudos, é importante também por ele entender o que precisa fazer em campo, né? É um cara que por si só impõe respeito. Tomara que consiga jogar o máximo de jogos possíveis nessa reta final de Brasileirão para se preparar bem. E aí, pensando em uma semifinal de Copa do Brasil, se o Fagner estiver bem, que é a torcida de todos nós, eu acho que o Cruzeiro já vai ter um pensamento diferente do que, por exemplo, naquele jogo contra o Corinthians, no primeiro turno do Brasileirão, quando o Cruzeiro não pagou a multa, mas aí eu acho que, se tratando de uma semi de Copa do Brasil, com uma vaga numa final de Copa em jogo, o Cruzeiro poderia pensar com mais carinho em pagar essa multa do Fagner, né? Mas até lá tem um caminho e tomara que as coisas possam ocorrer da melhor maneira possível. Também fiquei muito animado, assim como você, com esse post do Fagner, porque se o cara fala com tamanho otimismo, ainda mais com a experiência dele, é porque ele está sentindo realmente que está muito próximo de retornar aos gramados. É uma baita notícia para o Cruzeiro o retorno do Fagner, cara. A gente tem gostado, né, cada vez mais assim do Cauã Moraes. É um menino com muita qualidade, é um atleta jovem que veio para um projeto de curto prazo, no sentido de chegar agora e ter condições, mas principalmente com o Cruzeiro pensando no futuro, né, pensando em montar uma base sólida para os próximos anos, e essa base sólida conta com nomes como como o nome do Cauã Moraes. Mas o Fagner é um cara muito experiente, o Caio citou aí, assim, enquanto ele falava, eu até tentei aqui pensar, eu também não lembro, assim, de um jogo ruim do Fagner. É claro que dentro de uma partida ou outra, você acaba cometendo um deslize aqui, um deslize ali, eu acho que é natural do futebol também, são 90 minutos, acho que nem os principais atletas do futebol mundial se mantêm 90 minutos dentro do campo sem cometer nenhum errinho ali. Mas é importante para o Cruzeiro, e acho que é importante também até para o William, ter o Fagner de volta ali, ter um cara para gerar esse descanso, para que o William em alguns momentos possa ser preservado. E aí, para a ideia de jogo também do Leonardo Jardim, para variação, muita gente fala, né, dessa questão da variação. Eu acho que o Cauã Moraes é um atleta que se aproxima mais das características do William do que o Fagner. O Fagner, para mim, é um lateral mais defensivo, um lateral que dá mais essa sustentação, mais esse suporte ali para a defesa. Então, ter também essa diferença de perfis, eu acho que vai fazer muito bem para o Cruzeiro nessa reta final. Que seja um retorno aí interessante para o Fagner. E eu tô na mesma linha que o Caio, Valo. Acho que se for assim, chegar ali no momento da semifinal da Copa do Brasil, entendendo que o Cauã Moraes não pode disputar o torneio, né? Porque já jogou com seu ex-clube.
não duvidaria do Cruzeiro, quem sabe aí, fazendo esse movimento de arcar com a multa para poder contar com o Fagner como opção.